Pois é, eu estou aqui filosofando sobre cegueira. Acho que na vida a gente tem vários tipos de cegueira e com o passar do tempo a gente vai eliminando essas cegueiras, né? E isso é a vida toda. Eu lembro que meu pai não conhecia dinheiro, porque ele não sabia ler, não sabia escrever. Foi para a escola, mas não aprendeu. Eu desconfio que ele também era TDAH. Dizem que isso é hereditário, né? E como eu fui diagnosticada com isso há alguns anos, eu desconfio que meu pai também era e que eu acabei herdando dele. Não conhecia nada de dinheiro, então era fácil enganá-lo. Eu me lembro que no período que eu morei em Brasília, 6 anos, meu filho nasceu lá. E quando eu descia para passear com meu filho lá no parquinho, encontrava uma babá e fiz muita amizade com ela. E um dia conversando, ela falou para mim assim, que ela tinha montado vários negócios, bar, restaurante, lanchonete, que todos tinham quebrado. E aí eu não, perguntei para ela, mas por que você acha que quebrou? Qual foi o erro que você cometeu? Aí ela falou assim, é que eu não sei ler, não sei escrever, não conheço dinheiro. Então eu tive parceiros que me passaram a perna, porque sabiam que eu não conhecia dinheiro. Muitos clientes que descobriam que eu não sabia o valor das cédulas me enganavam. E com isso eu falia, cada negócio eu falia. Por falta de, não que não desse, não que não fizesse sucesso, que não vendesse. Vendia, só que as pessoas não me pagavam. Muita gente agia de má fé. Tinha gente que percebia que eu não entendia de valores, não sabia de valores, e me ajudava. Diz, não, você me deu X, você tinha que me dar Y. E me ajudava com os trocos corretos. Mas outras pessoas não só usavam de má fé, mas traziam outras pessoas para continuar me enganando ela, né? E assim é na vida. Se você não sabe, não tem conhecimento do dinheiro, não tem conhecimento das suas limitações, não tem conhecimento dos seus valores, dos seus potenciais, você morre cega no mesmo lugar, sem avançar, sem crescer, sem se desenvolver, porque você não conhece o seu potencial, seus limites, não sabe até onde você pode ir. E na verdade essa questão de limite, ela tem muito a ver com o seu desenvolvimento. Quando eu comecei, todo mundo sabe que eu saí de casa, morei lá no interior, paupérrima, e eu saí de casa e fui me desenvolvendo, e fui crescendo, e fui apanhando, caindo, levantando, e assim descobrindo quem eu era e o que eu era capaz de fazer. Quando eu fui fazer faculdade, meu grande medo era, gente, será que eu vou aprender? Sabe aquela história lá de fui para a escola, não aprendia e levou um tabefe e por causa disso desistiu e quando foi para isso voltei a estudar com 14, 15 anos. Eu tive sérios problemas de aprendizado e, e com muita insistência e com muita paciência de alguns professores, de alguns amigos, de alguns colegas, eu fui aprendendo. Depois eu fui me conhecendo, eu fui sabendo como era que eu aprendia direito e fui direcionando a minha vida ali. Essa cegueira foi sanando, né? Foi se resolvendo dessa forma, né? Depois eu fui ler muito, estudar muito e com isso resolvendo. E aí o que eu tive que fazer quando eu fui fazer a faculdade? Tive que lembrar de como eu tinha feito para resolver as questões que eram difíceis para mim. E aí eu pensei, bom, se eu fiz isso lá, eu faço isso aqui.
vão aparecer problemas, limitações, dificuldades, mas eu vou resolver trilhando o mesmo caminho, né? O problema era, eu era semi-analfabeta digital. Não sou, esse problema para mim não está resolvido 100%. E nunca vai estar, porque o avanço da tecnologia é grande, cada dia a gente tem uma novidade. Mas eu estou trabalhando isso. Eu tive muita ajuda das colegas da faculdade em relação a isso. Aí eu fui comprar um notebook, eu fui fazer aula, ainda estou fazendo isso, né? Fui resolvendo tudo isso. Aí outro dia eu estava lendo, eu leio várias coisas de autoconhecimento, psicologia, pesquiso psicólogos que têm um discurso, tem um ensinamento que para mim vale a pena, porque tem que fazer, não é valer a pena, é fazer sentido, né? E aí descobri um livrinho pequenininho do Augusto Cury que é Seja Líder de Você Mesmo, é o título do livro. E esse livro me caiu uma cortina, assim, sabe? Quando eu li, porque ele fala muito sobre você escolher estar nos bastidores, escolher estar na plateia ou escolher estar no palco. Que a vida é um grande teatro e você escolhe se você vai ficar no palco assistindo a vida passar, assistindo as coisas acontecerem, assistindo as pessoas crescendo, se desenvolvendo, viajando, casando ou decidindo não casar, namorando ou decidindo não namorar, fazendo faculdade, tendo filhos ou não tendo filhos, conhecendo outros países. Você pode ficar na plateia, sentadinha ali, só assistindo tudo isso acontecer. E a sua vida paralisada. O que você vai fazer? E a partir do momento que você escolhe subir para o palco e fazer parte desse grande teatro que é a vida, e aí você vai descobrir coisas fantásticas sobre você. Você vai descobrir o seu potencial, que é altíssimo. A gente não tem limite, cara. Se a gente vai estudar, a gente não tem limite. Ontem eu tava fazendo... Eu canto, já falei aqui várias vezes que eu canto. Estudo canto a vida inteira. Já fiz muita coisa bacana em relação a isso. Com isso. E eu decidi fazer um recital de música clássica brasileira com uma amiga. São duetos, né? Convidei algumas pessoas que eu sei que estudam canto, que são amigos, né? Da área que estudam. Falei, bom, vamos convidar essas pessoas, umas 10 pessoas, e vamos fazer um recital. E aí fomos fazer recital, estudar o repertório para fazer esse recital. E ontem nós estávamos no palco, eu cantando o meu repertório e lembrando que isso há, sei lá, 10 anos atrás era impensável. Era impensável. Que eu jamais me colocaria numa situação dessa, eu jamais aceitaria uma situação de risco, assim, porque é uma situação de risco, você está exposta, né? Eu jamais faria isso. E aí eu pensei, gente, como eu consegui me desenvolver ao ponto de chegar a fazer uma coisa dessa. E tudo isso porque eu decidi que eu vou ficar no palco, não vou ficar na plateia. Não foi fácil, porque a minha insegurança sempre me derrubou. Eu me sabotava direto. Apareciam situações, chances de fazer coisas, de cantar, ou de trabalhar num lugar desafiador. Eu me sabotava. Eu arrumava um jeito de não fazer, de não ir.
Mas eu tinha que arrumar um jeito de não ir, mas ter uma justificativa na minha cabeça, né? Que para quem assistia, para quem via, não tinha lógica, não tinha justificativa. Mas eu arrumava um jeito de justificar aquele meu medo, aquela minha insegurança, né? Mas a partir do momento que você vai estudando, você vai tendo estratégias, você vai se policiando, se colocando em situações desafiadoras. E quando vem o medo, você fala, faz uma retrospectiva da vida e vê que você já fez coisas tão piores, tão duras, tão difíceis, que você resolveu, você fala, você olha para isso e fala, bom, se eu resolvi aquilo, eu resolvo isso. E aí você começa a olhar para a vida das pessoas que estão lá na frente, e você fala, bom, essa pessoa com certeza atravessou vários obstáculos. Ela venceu vários obstáculos. E ela tá lá na frente. Ela não estava sabendo. Quando ela estava aqui na minha posição, ela não sabia também, mas ela foi. Então, se ela foi, eu também vou. E pensar que com todo mundo acontece a mesma coisa, todo mundo aprende a fazer. Fazendo, se lançando, se desafiando, né? Vencendo o medo, vencendo a insegurança. Vai com medo mesmo, vai, né? Mas é isso. Eu queria só filosofar sobre isso hoje, porque ontem com essa situação do teatro, do palco, do recital, me vieram essas lembranças, né? E eu queria compartilhar com vocês. Deixar de ser cego, né? Querer enxergar. E para querer enxergar a gente tem que tirar a venda, né? Querer estudar, querer se desafiar e fazer o que tem que fazer, porque o resultado final, o que está lá no fim do túnel, é tão fantástico, dá um prazer, dá uma alegria, e a autoestima fica lá em cima, né? A autoestima da gente cresce cada vez que a gente vence um obstáculo. E todos os obstáculos, seja ele qual for, é possível de ser resolvido. Tá bom? Um beijo para vocês. Bom fim de semana.